Fala pessoal, mais uma vez aqui com vocês, com o nosso quadro de perguntas e respostas bíblicas, tirando dúvidas. Nossa pergunta hoje, ela foi feita pelo Jason, o irmão Jason, aqui da nossa igreja mesmo. E a pergunta dele é um assunto um tanto delicado, que infelizmente acontece, sobre suicídio. O que acontece com as pessoas que se suicidam? O que a Bíblia nos fala sobre isso? Sobre o suicídio. Essas pessoas são salvas ou não? Essa foi a pergunta do Jason. E a pastora Donizete vai estar respondendo agora. Pois é, esse é um assunto que mexe muito com o sentimento das pessoas, né? Porque às vezes tem pessoas que tiveram casos assim na família. Mas então vamos ver o que a Bíblia nos informa, né? Para começar, na Bíblia existe 6 casos de pessoas que cometeram suicídio. Quem são elas? Abimeleque, Juízes 9:54, Saul, 1 Samuel 31:4, o escudeiro de Saul, 1 Samuel 31:5, Aitofel, 2 Samuel 17:23, Zinri, 1 Reis 16:18 e Judas Iscariotes já no Novo Testamento, que está em Mateus 27:5. Então veja só, a Bíblia, ela nos conta mais a história de Sansão, que alguns acreditam que foi um suicídio. Mas na realidade não foi suicídio, porque Sansão, ele morreu enquanto estava em guerra contra os filisteus. Então foi uma baixa de guerra, foi o que aconteceu enquanto ele estava destruindo os inimigos. Né? E essa história a gente lê em Juízes, capítulo 16, do versículo 23 ao 31, está lá a morte de Sansão. E se Sansão, então, não tivesse sido salvo, porque ele cometeu suicídio, então algumas pessoas acham que todos que cometem suicídio vão para o inferno. Então, se ele tivesse cometido suicídio, ele não estaria na lista dos heróis da fé, que fala lá em Hebreus, capítulo 11. Então, nós podemos entender que o caso de Sansão não foi um suicídio, foi uma baixa de guerra. Ele estava em guerra e acabou morrendo como um soldado que hoje vai para a guerra e acaba morrendo, em luta contra o inimigo. E a Bíblia, na realidade, ela enxerga o suicídio como uma forma de assassinato, porque é um autoassassinato, A pessoa que tira a própria vida, então está cometendo um autoassassinato, ou seja, está se matando. E a palavra do Senhor, ela nos diz lá nos 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20, versículo 13, diz assim: não matarás. Então esse não matarás serve para você não matar outra pessoa e nem a si mesmo. Então, a Bíblia não concorda com o suicídio, o Senhor não concorda com o suicídio. E é um grave pecado, então, diante de Deus, porque é só Deus quem pode decidir a hora do ser humano morrer, porque foi Ele quem deu a vida, então é Ele que pode tirá-la, E daí, então, tem aquela pergunta: quem cometeu o suicídio, então, nesse momento está no inferno? Eu não posso afirmar isso para você, porque isso é entre a pessoa que comete o suicídio e Deus. Porque veja só, tem casos em que a pessoa, por exemplo, dá um tiro na cabeça. Até ela morrer, porque demora um pouco, se nesse período que ela está ali sofrendo, entre a vida e a morte, ela se arrepender e pedir perdão, é claro que o Senhor, se for um arrependimento sincero, eu acredito que Deus perdoa e salva. Ou então, uma pessoa que se joga de uma altura muito grande, se joga de um prédio, até chegar lá embaixo para morrer, pode acontecer o arrependimento. Ou outros casos, caso de tomar veneno até a pessoa morrer, que é uma morte mais demorada. Então, isso é entre a pessoa e Deus. Então, eu não posso chegar aqui e dizer para você, toda pessoa que tira a própria vida está no inferno nesse momento. Eu não posso. Quem sou eu? É Deus quem sabe.
Mas a palavra do Senhor nos fala em 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 16 ao 17, diz assim, ó: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então nós entendemos por esse versículo que nós somos o corpo, o santuário, ou seja, o templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então se alguém destruir o templo do Espírito Santo, a Bíblia nos diz que o Senhor o destruirá. Então nós podemos entender essa destruição aqui como morte eterna, ou separação eterna de Deus, ou o próprio inferno, né? Que é tudo a mesma coisa. Mas então podemos entender que esse destruir aqui que a Bíblia fala seja a condenação eterna. Mas também tem esse caso, cada um diante de Deus sabe, né, o seu motivo. Tem pessoas que com problemas mentais, que não estão respondendo por si, podem cometer suicídio também. Então isso é entre Deus e a pessoa naquele momento. Mas o que a Bíblia nos orienta é: não mate. Então não tire a vida de outro e nem a sua própria, né? Então, e nós temos também um exemplo na Bíblia, porque às vezes a pessoa pode dizer assim: ah, pastora, mas você não sabe o tanto que eu estou sofrendo, eu já tive vontade de tirar a minha vida. Mas na Bíblia nós temos o exemplo de Jó. Jó sofreu demais, Jó perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu todos os bens, ficou coberto de feridas, tanto que ele pegava um pedaço de caco de telha e raspava a própria pele para tirar as feridas. E daí nessa situação em que ele estava, veio a mulher dele e meio que induziu ele a cometer suicídio, né? Porque ela disse assim: você ainda não está reclamando de Deus? Você amaldiçoe a Deus e morra. E aí ele disse: mulher, você fala como uma louca. Ele disse: se nós recebemos o bem de Deus, por que também não vamos receber o mal? Então, porque mais dificuldade, mais tristeza que Jó estava vivendo. E no entanto, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Então ele não tentou tirar a própria vida, mesmo com todo o sofrimento que ele estava. E aí então nós podemos entender também em 1 João, capítulo 3, versículo 15, nos diz assim, ó. 1 primeira carta de João 3,15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Então uma pessoa que mata alguém ou que mata a si mesma, cometeu um assassinato, quer dizer. E a Bíblia nos diz que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Então não é salvo se não tem a vida eterna. Né? E nós sabemos então e não aconselhamos a ninguém a fazer isso, porque é contra a palavra do Senhor. Mas eu não posso dizer para você que todos que se suicidaram estão no inferno. Eu posso dizer que Judas Iscariotes está no inferno, porque a palavra do Senhor nos diz isso. Mas veja só um exemplo: a vida não é nossa. É a mesma coisa que você alugando uma casa para você morar, de repente você querer vender esta casa. Como que você vai vender uma coisa que não é tua? Então a palavra de Deus nos dá essa orientação. A vida quem nos deu foi Deus. Então a vida não é nossa, só Ele pode tirar. Tá aí então, pessoal, essa explicação é um tema bem delicado, mas foi uma pergunta boa. Porque tem muita gente necessitando de uma explicação assim. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Convido você a se inscrever no nosso canal. Clique em Estrela de Davi. Assista os próximos vídeos aqui embaixo. Obrigado por assistir. Deus abençoe em nome de Jesus.